Eu queria colocar esse questionamento, porque assim, eu converso muito com médico. Na realidade, antes de eu entrar no Santa Luzia, eu sempre tive primo médico, tio médico. Hoje eu tenho um filho médico. Enfim, convivo. Às vezes até acabo de conhecer uma pessoa e a pessoa faz: a senhora é médica? Eu digo: não, deve ser de tanto conviver que eu peguei o trejeito. Não, eu peguei o trejeito da forma de falar, né? Deve ter alguma... Eu disse: não, não sou médica, não. Eu sou uma pobre mortal, não sou deusa, não. Mas uma das grandes inquietações, que até eu estou lembrando, há 15 dias atrás eu estava conversando com um tio nosso que tem 91 anos e é dono de hospital, e, enfim, a grande inquietação, ele citou um plano de saúde que está crescendo demais e ele inquieto com isso, não é daqui, é da Paraíba. E aí ele disse assim: Roberta, a grande questão, e eu sempre escutei isso, nós temos uma ética médica e muitas vezes a gente se depara o que é bom para a empresa e o que é bom para a medicina, o que é bom para o paciente e o que é bom para o mercado. Não é? Como a gente conseguir dar soluções e sobreviver nesse mercado sem perder, como muitas empresas grandes, isso eu escutando dele, muitas empresas grandes estão chegando e eles querem baixar custo. E isso está colocando isso é um dilema que outras profissões não têm, porque a gente está falando de vida ou morte. Empresa de consultoria, a gente não trabalha com vida ou morte de pessoas. Empresa de engenharia, só se quando o prédio cai, morre gente, mas, tecnicamente, são coisas. E medicina, saúde, são pessoas. E aí, só para complementar, eu também escuto muito isso de professor, porque os colégios, eles também foram criados, tirando os confessionais, eles foram criados por famílias que amam a educação, e eu também escuto, a maioria são mulheres, mas tem homens também, e eles dizem muito assim: educação, que a gente constrói o cidadão. E aí vem esses grandes grupos oferecendo passar no Enem, passar não sei o quê, PPP, mercado, lucratividade. Não que isso não seja importante, mas o amor à educação, o cuidado com o filho dos outros, a morte ou a vida de um laudo correto ou não. Eu acho que isso é um dilema desse mercado tão apaixonante que é a saúde. Só para não perder a oportunidade de fazer uma provocação, né? Porque a gente está conversando aqui muito o risco da concorrência, falando desses grandes grupos, né, que vão consolidando o mercado. Um movimento de bundle, né, de consolidar, que assim como aconteceu em vários outros segmentos, quase irrefreável, né? Ele vai acontecer, porque depende de escala, depende de investimento, e isso não é uma competição justa quando a gente fala nessas proporções. Mas como é que vocês estão enxergando a concorrência ou a competição que vem do outro lado, que é da tecnologia, né? Se você imagina uma analogia entre o setor médico e o setor financeiro, as fintechs hoje estão mudando completamente os paradigmas que você tinha no mercado absolutamente consolidado, né, com poucos players que pareciam totalmente intocáveis, né? Como é que vocês enxergam? Porque a gente tem um polo de tecnologia dos mais relevantes do mundo aqui, né? O Porto Digital é considerado o 6º cluster de empreendedorismo do mundo, lá por uma pesquisa da Berkeley, mas a gente não vê essa interação grande dos grupos familiares que trabalham com medicina aqui para criar health techs, né? Porque eles têm a tecnologia, eles têm a coisa, mas eles não têm o conhecimento que vocês têm, né? Parece uma sinergia um tanto óbvia aqui. A gente não vê esse movimento acontecendo, que talvez seja uma grande oportunidade para esse movimento de consolidação, vamos dizer, de grandes ativos físicos, partir para essa coisa de health techs, né? Que vão ser provedores de serviço e tal, e não tem o conhecimento médico que está dentro do DNA de vocês. Começando já, inclusive a gente estava comentando aqui com eles que há pouco tempo, procurado por uma empresa aqui de inteligência artificial, mas são coisas que estão muito embrionárias ainda. E o que eu percebo muito, eu também tenho, da minha parte, empreendedorismo, eu também tenho uma empresinha que a gente passou um mês mais ou menos lá dentro do Porto Digital, e eu percebo muito isso deles.
Eu faço analogia daqueles corretores há uns 5 anos atrás que falavam de preço de apartamento que qualquer 10 milhões você achava no meio da rua. Entendeu? Eu percebo muito isso também no pessoal do Porto Digital, onde ele vai falar para você, eu estou pensando em fazer um aplicativozinho aqui de alguma coisa. O cara olha assim para você, faz cara de bermuda, de chinelo ali, com um brinquinho na orelha, o cabelo que nem penteou ainda de sair de casa. Aí vira para você e faz, não, isso aqui não tem nada, não. Você tem 2 milhões aqui no bolso para fazer alguma coisa sobre isso? Então eu percebo muito deles, a parte também deles não quererem tanto se aproximar. O que falta é justamente essas rodadas de negócio que eles fazem. Inclusive vai ter uma agora do Ciro, que eles chamaram as empresas, essas startups aí de tecnologia de healthcare, para dizer os problemas e essas empresas apresentaram o que eles querem chegar. A gente, inclusive, nesse ano, a gente fez um investimento no nosso sistema operacional, ou seja, a gente tem um sistema grande na clínica da gente. Tudo que está escrito é um RIS, que a gente chama lá, um sistema, e a parte de imagem está num PACS. A gente, por 5 anos, a gente ficou brigando que a nossa solução de RIS conversasse com a do PACS e terminou que chegou uma certa hora que a gente disse, olha, vamos pegar uma solução única que tem as duas coisas, onde a gente consiga permitir que o paciente pegue o resultado dele pela internet, que facilita a vida do médico e tudo mais. E a gente achou, por sinal, numas plataformas que a gente vê hoje em dia, tipo um LinkedIn, inclusive ser amigo meu lá, né, você vê muitas pessoas saem conectando as pessoas aí nisso. Então, basicamente, uma pessoa de um sistema desse, do NetPax, que a gente fez, compramos o sistema, comprei a ideia deles, fiz o desenho todo, peguei todos os gerentes das áreas, peguei os médicos, cada um deles participaram, fizeram a explanação pelo Skype, disseram, poxa, aí está validado, não está? O que você acha? Melhorou, não melhorou? E, inclusive, essa empresa é brasileira e veio lá de São José, que é do lado de Santa Catarina, que ela é em Santa Catarina, e diz que é um polo, quem é da tecnologia aqui, dizem que se a gente acha que aqui é grande, diz que lá é umas 3 ou 4 vezes maior. A CAT. Então, o que eu vejo é que existe essa possibilidade, está chegando perto da gente, é um anseio da gente. Se você parar para perguntar assim, e aí, quem é seu maior inimigo? Antigamente, podia pensar na época dos pais da gente que talvez era o concorrente ou o convênio. Hoje em dia, a gente tem um concorrente e um convênio, que eu acredito que eles não estão nem no topo da lista da gente dos inimigos. Hoje em dia a gente está vivendo muito da parte de processos civis, embora a gente deve estar acompanhando isso aí também. O que a gente via aquela maré de processos de trabalhistas, saíram do trabalhista, passou uma época que era um monte de processo tributário, saiu, agora é paciente, cliente, tudo quanto é canto. Roubaram minha bicicleta no estacionamento, vou botar um processo. Entendeu? Levei uma topada na cadeira, vou botar um processo. Então a gente vê, é um outro medo que a gente tem, a inteligência artificial, essas verticalizações, as verticalizações dos planos de saúde, que um está comprando o outro, o poder aquisitivo da população, ou seja, a economia brasileira. A gente tem um custo altamente atrelado a dólar, então o Boris sabe também que é fácil a gente comprar o aparelho, é difícil a gente pagar o contrato de manutenção deles. Cada legislação que vai aparecendo mais, Lucílio está aqui do lado da gente, que arrancou os cabelos um dia e disse, poxa, a gente teve que mudar todas as portas da gente de banheiro para abrir para fora, ao invés de abrir para dentro, como é o normal. Passa os clientes lá e falam, quem foi idiota que botou essas portas para abrir para fora? Isso não parte da gente, foi a norma que eles pediram. Eu disse, mas por que pediram para fazer isso? Não, porque se alguém tiver desmaiado aí dentro, você tem que arrombar ela para fora. Eu falei, basta você me pedir uma chave reserva que eu tenho aqui e abro. Você acha que eu vou sair arrombando porta? Então a gente tem muitos medos, muitos receios. Quando a gente fala pensamento de chegada de 4ª geração ou mais uma geração, eu acho que acredito também, a minha frase que eu mandei ali, acho que foi essa profissionalização, mas eu já, pelo que cada um falou aqui, eu já sei mais ou menos o que cada um mandou de frase aqui. E eu não sei até quanto tempo essas empresas estarão na mão da gente, ou se a gente estará dentro dessas empresas, atuando como médico, ou fazendo parte de quadro de direção de grupos grandes. Porque cada vez mais o poder econômico vai ficando muito aquém para o lado da gente. E medicina é um ramo da tecnologia, que a tecnologia, em vez de baixar o custo, ela aumenta. Talvez a inteligência artificial vá baixar um pouco o custo, mas a biotecnologia, você antes tinha um raio-x, hoje você tem uma ressonância de não sei o que lá, de 4ª geração, de 5ª geração, de não sei o que, e a gente tem que estar investindo e o convênio querendo pagar cada vez menos. O que a gente tinha lá, a gente não serve mais para nada. Que a gente, inclusive, existe uma lei, a gente não pode mais vender os aparelhos antigos da gente. Então, se a gente não tem para quem vender, não serve para nada.
Nós estamos precisando terminar, porque uma das coisas que a gente tem do compromisso aqui do Diálogos é a gente realmente se ater ao horário. A gente sabe que, na verdade, o Diálogos sempre deixa esse gostinho assim, era bom ter uns 15 minutinhos a mais, mas eu acho que a gente cumpriu bem hoje, né, a ideia de colocar na mesa os dilemas e desafios, né, a partir aí da experiência de Roberta e Boris, e complementada com quem vem para conversar. A Escola F tem esse espírito e a gente queria compartilhar com vocês que, para a gente, é muito bom ver que faz sentido discutir o segmento, a empresa familiar no segmento, porque a gente normalmente discute a empresa familiar como, né, como entidade. A gente hoje aqui teve a oportunidade de ter um gostinho do que é mergulhar no segmento. Eu acho que isso... Exatamente, e contando ainda mais com pessoas com vontade de falar, que é o espírito da escola. Então, eu acho que isso alimenta uma ideia que nos surgiu de que, no próximo ano, a gente abra uma frente para esse segmento de saúde, para ter mais momentos como esse, onde não só a gente possa, digamos, induzir algumas discussões, mas principalmente vocês compartilharem questões e a gente ir estruturando esse conhecimento. Uma coisa assim que para mim ficou muito clara aqui, pelo que vocês falaram, e aí eu acho que o Teófilo trouxe isso bem claramente, esse segmento exige soluções muito próprias, porque é uma especificidade, essa questão do médico, essa coisa que você falou, quer dizer, esse ato médico, ele faz toda a diferença numa empresa familiar desse segmento. Então, eu acho que a gente termina, né, esse Diálogos com um gostinho de pensar alguma coisa que a gente possa ter alguns momentos como esse no próximo ano, de uma coisa mais estruturada, partindo disso que vocês trouxeram hoje, que já tem muita coisa rica aqui, e, quem sabe, a gente se encontrar outras vezes e ampliar esse grupo e discutir mais, e ir construindo soluções, e tirando um pouco desta ideia aqui, que Teófilo disse, governança corporativa aí, acordo de acionistas é muito bonito no papel. Eu concordo com você, muitas vezes é isso mesmo, mas tem algumas situações que funcionam. E quando é que funciona? Como é que é? A conclusão de Boris que é de nós o mais experiente e o que mais expandiu o negócio dele. Perfeitamente. Ele vai fechar comentando isso. A gente só queria agradecer e aí passar a palavra com esse convite de Teófilo. Como é que você está vendo toda essa movimentação aí? O que eu gostaria assim, de terminar falando duas coisas, né? Nossas especialidades, as máquinas são muito importantes, mas as pessoas são mais. Em abril, no começo de abril, eu fui para um evento em Barcelona sobre inteligência artificial, que o Leão colocou até uma nota, e foi perguntado um dos participantes, um dos painelistas, e aí, vamos ter perdas de postos de trabalho? Os médicos radiologistas vão ter perdas de postos de trabalho? E a resposta foi o seguinte: a inteligência não vem para tirar postos de trabalho, mas o médico que não souber trabalhar com a inteligência artificial, esse vai perder seu posto de trabalho. Então, eu acho que temos muitos dilemas pela frente. Essa consolidação é uma coisa que mexe com todos nós. A empresa de vocês tem 3 gerações, a minha tem a 2ª geração. Eu plantei a semente, modéstia à parte, eu morei na clínica, coloquei todo o sangue, todo o suor e toda a minha lágrima lá dentro. Gostaria muito que tivesse a continuidade, mas não posso deixar para olhar ao lado do que está acontecendo. A consolidação está aí. Qual vai ser o futuro da nossa empresa, eu não sei dizer. Eu estou jogando essa lição mais para os 4 filhos do que para mim mesmo. Porque a empresa é deles, não é mais minha. Então, fico sempre alertando eles. Vamos investir mais na empresa, mas não podemos deixar de olhar o que está acontecendo. Os Vieira sucumbiram. 2 grandes hospitais importantes, plantaram, construíram com o sangue e o suor deles mesmos, participaram da construção. Eu acompanhei um pouco a construção do Santa Joana. Sávio tinha o prazer de levar médicos para acompanhar a construção. E eles venderam. Não todo... A empresa deles, a nova empresa deles, a empresa imobiliária deles é bem maior do que o hospital.
Muito... É isso, essa é a resposta. Boris, você vendeu a empresa? Todo mês alguém me liga para dizer, Boris, você vendeu a empresa? Eu digo, ainda não. Estou lutando por crescimento dela. Agora, a decisão vai ser dos meninos, dos filhos. A preocupação é essa. Será que se eu não vender daqui a 1 ano, como é que nós vamos estar daqui a 5 anos? Inteligência artificial. O DASA está investindo, está nos jornais, está investindo com Oxford ou Cambridge $500 milhões. Nós vamos poder acompanhar isso? Vai tirar alguns, vai. Muito bem, a gente vai conversar muito sobre isso. Queria agradecer Roberta por ter provocado todo esse diálogo aqui. Foi dela a ideia original. E agradecer a todos vocês e a gente vê se encontra outras vezes. Obrigada.